Salve, torcedor do Vitória! Hoje vamos mergulhar fundo na análise de Kaique Gonçalves, o novo volante contratado pelo Sport Clube Vitória, que chega com a missão de reforçar o meio-campo e trazer mais intensidade defensiva ao time. Desde já, podemos adiantar que ele não é aquele volante que vai aparecer tanto na frente ou definir jogadas de forma direta, mas sim um jogador que se destaca pela força física, pela capacidade de sair da pressão e pela distribuição da bola em zonas intermediárias do campo. Kaique tem como característica principal a mudança de direção e o giro rápido sobre si mesmo, movimentos que o permitem escapar da marcação adversária, recuperar a bola e colocar o time em uma posição mais confortável para organizar o ataque. Esse tipo de habilidade é essencial para um primeiro volante, que precisa proteger a defesa e, ao mesmo tempo, ajudar na transição para o ataque. Ele não é um jogador de passes de ruptura complexos ou de assistências constantes, mas sim de segurança e apoio. Quando recebe a bola em zonas de pressão, o que ele faz é girar, buscar espaço, aliviar a pressão e distribuir para que meias, laterais ou pontas avancem, aproveitando a sua capacidade de manter a posse e organizar o fluxo do jogo. Em comparação, se quisermos fazer uma analogia, podemos pensar no estilo de Dudu, embora seja importante frisar que não estão no mesmo nível técnico. O que aproxima Kaique de Dudu é a capacidade de manter a calma, suportar o contato físico e dar sequência ao jogo mesmo quando pressionado, algo que se vê claramente em suas partidas pelo Juventude, quando enfrentava adversários como São Paulo ou outros times que exigiam marcação individual intensa. A força física de Kaique é realmente impressionante. Muitas vezes ele consegue suportar o contato e sair com a bola, enquanto o adversário acaba caindo ou cometendo falta. Isso não só mostra seu preparo físico como também a sua capacidade de leitura de jogo e posicionamento. Além disso, seu giro e mudança de direção não apenas quebram a pressão, mas também abrem linhas de passe para os companheiros, contribuindo para a construção de jogadas em média distância. Ele não é um jogador de condução de bola agressiva ou de infiltração constante, mas sim um distribuidor de jogo, principalmente em passes que variam de um lado para outro do campo. Essa movimentação lateral e constante ajuda a equilibrar o time, dando alternativas de saída de bola e tornando o meio-campo mais sólido. Em termos de comparação com outros jogadores, seu estilo se aproxima de Luan em certos aspectos. Assim como Luan, Kaique não é o tipo de volante que baixa entre os zagueiros para fazer passes decisivos com frequência ou arrisca bolas longas constantemente, mas tem uma função muito clara: apoiar a equipe, manter a posse e garantir que o jogo flua de maneira organizada, protegendo a defesa e criando oportunidades quando possível. Outro ponto a ser destacado é sua eficiência nos desarmes e na pressão defensiva. Ele tem um salto de pressão impressionante e um trabalho de pés que permite desarmar adversários de maneira efetiva, utilizando força física e posicionamento correto. Ao contrário de outros volantes que dependem mais da técnica para roubar a bola, Kaique se destaca justamente pela capacidade de impor seu corpo e força, conseguindo vencer duelos físicos de maneira consistente. Isso faz dele um jogador que tende a agradar bastante a torcida na fase defensiva, justamente por ser intenso, dedicado e persistente, características que remetem àquele estilo de pitbull dentro de campo, sempre brigando por cada bola e mostrando entrega total. Além disso, ele consegue cobrir bem a defesa em transições, oferecendo proteção para laterais e zagueiros, e até mesmo atuando como terceiro zagueiro quando o time se organiza em linha de 5, algo que ele já fez em partidas pelo Juventude. Em termos de números, Kaique se destaca pela consistência. Nos jogos que disputou pelo Juventude, ele apresentou uma alta eficiência de passe, com cerca de 88% de acerto, distribuindo a bola em média de 30 vezes por jogo. Suas bolas longas, ainda que não frequentes, demonstram que ele tem a capacidade de contribuir em lances mais ofensivos quando necessário, e defensivamente ele registra quase 5 disputas vencidas por partida, além de recuperar mais de 4 bolas por jogo. Esses dados mostram claramente que estamos lidando com um volante que tem impacto principalmente na defesa e na construção de jogo a partir da proteção da própria área. Entretanto, é preciso destacar alguns pontos de atenção. Kaique não é um jogador que consegue manter o mesmo ritmo por 90 minutos completos, principalmente após retornar de uma lesão no ligamento cruzado anterior.
Ele tende a apresentar queda de rendimento na segunda metade da partida, o que exige atenção da comissão técnica para manejar sua carga de minutos em campo e garantir que seu desempenho seja sempre eficiente. Além disso, ele apresenta uma certa dificuldade em transições defensivas longas, especialmente quando precisa acompanhar contra-ataques com desvantagem numérica, e também tende a privilegiar o pé direito nos desarmes, tendo menos efetividade quando precisa atuar com o pé esquerdo. Na fase ofensiva, outro detalhe que merece atenção é a condução de jogo sob pressão. Embora ele consiga girar e mudar de direção, há momentos em que o excesso de preciosismo em espaços reduzidos faz com que ele perca a posse, como já aconteceu em partidas contra times de alta pressão, e isso precisa ser monitorado ao longo da temporada. Mesmo assim, Kaique chega como uma reposição interessante para RicardoIller, elevando o nível do elenco e trazendo mais intensidade e consistência defensiva ao Vitória. Ele é aquele tipo de jogador que, quando entra em campo, oferece segurança na proteção da defesa, distribui a bola com eficiência e mantém o time equilibrado, o que será fundamental para o desempenho da equipe ao longo da temporada. Em suma, Kaique Gonçalves se apresenta como um primeiro volante sólido, com força física, capacidade de distribuição e muita intensidade defensiva, que pode atuar também como terceiro zagueiro quando necessário, e que trará ao Vitória uma opção confiável para manter a consistência no meio-campo e dar suporte ao jogo coletivo da equipe, sendo um jogador de entrega, energia e presença constante em campo, características que certamente vão conquistar a torcida e agregar qualidade ao elenco rubro-negro nesta temporada. Seguindo a análise de Kaique Gonçalves, é importante destacar como sua presença impacta não apenas a defesa, mas também a dinâmica do meio-campo e a capacidade de controle do jogo. Mesmo não sendo um volante que apareça constantemente na frente, sua inteligência tática e capacidade de leitura de jogo permitem que ele antecipe ações do adversário, feche linhas de passe e pressione de maneira eficiente. Quando o Vitória estiver com a bola, Kaique cumpre o papel estratégico de equilibrar o meio-campo, garantindo que o time não perca o controle da posse e consiga construir jogadas a partir de uma base sólida. Ele possui uma visão diferenciada para perceber onde há espaço no campo e quando é o momento de girar ou distribuir a bola. Essa característica se torna especialmente útil em partidas contra equipes que pressionam alto, pois ele consegue liberar a bola para laterais e meias, mantendo o fluxo ofensivo sem se expor demasiadamente. Além disso, Kaique demonstra grande capacidade de marcar e recuperar a bola em zonas críticas, sendo decisivo em lances de interceptação e em duelos individuais. Seu índice de desarmes é expressivo, mostrando que ele consegue impor sua presença física sem comprometer a técnica, mesmo em confrontos diretos com adversários mais ágeis. Em relação ao estilo de jogo do Vitória, sua chegada traz equilíbrio. Ele oferece solidez defensiva para que meias mais ofensivos tenham liberdade para avançar, sabendo que existe cobertura no setor central. Em linhas defensivas, Kaique consegue ocupar espaços estratégicos, fechar buracos e apoiar os zagueiros quando necessário. Essa versatilidade é um diferencial, pois permite que o treinador faça ajustes táticos ao longo do jogo sem perder a consistência defensiva. Quando analisamos a distribuição de jogo, percebe-se que Kaique prefere passes curtos e médios, priorizando a segurança e a manutenção da posse, mas também não hesita em arriscar bolas longas quando vê oportunidade de surpreender a defesa adversária. Sua visão para identificar esses momentos é mais estratégica do que criativa, ou seja, ele joga com inteligência e pragmatismo, garantindo que o time mantenha a estrutura e a organização. Nos aspectos físicos, sua resistência e força são evidentes. Ele consegue suportar contatos intensos, disputar bolas pelo alto e pelo chão e, ainda assim, permanecer firme para iniciar a construção de jogadas. Esse perfil físico não só ajuda na marcação, mas também impõe respeito aos adversários, tornando-o um jogador difícil de ser superado em duelos individuais. Um detalhe interessante é que, apesar de medir 1,78 m, Kaique se destaca por sua presença física em campo. Sua capacidade de posicionamento, força corporal e leitura do jogo compensam a estatura e permitem que ele seja eficiente tanto na proteção da defesa quanto na marcação em zonas intermediárias. Em termos de adaptação, Kaique chega ao Vitória com experiência em clubes de Série A e Série B, o que lhe permite compreender rapidamente as demandas do campeonato e as características dos adversários.
Ele já atuou em diferentes sistemas táticos, incluindo saídas em linha de 3 e coberturas defensivas, e isso facilita a integração com os companheiros e a adaptação ao estilo de jogo que o Vitória deseja implementar nesta temporada. Outro ponto que merece atenção é a sua capacidade de enfrentar pressões altas. Quando recebe a bola sob marcação intensa, Kaique consegue manter a calma, girar e procurar o melhor caminho para distribuir, mas é preciso ter cuidado, pois em situações de pressão extrema, ele pode se precipitar e cometer erros de passe. Ainda assim, esse é um detalhe que pode ser ajustado com treinamento e entrosamento com o elenco. Em comparação com outros jogadores do time, Kaique assume o papel de volante mais defensivo e de contenção, permitindo que outros atletas tenham liberdade para avançar e criar oportunidades ofensivas. Ele é aquele tipo de jogador que segura o meio, protege a defesa e garante que a equipe não se desorganize mesmo em momentos de pressão. Nos números da temporada passada pelo Juventude, sua participação foi significativa, 28 jogos, sendo 26 como titular, com média de 30 passes por partida e quase 5 duelos defensivos vencidos por jogo, além de recuperar mais de 4 bolas por partida. Esses números demonstram sua consistência e capacidade de manter o ritmo mesmo em um calendário exigente. Além disso, Kaique apresentou eficiência de passe de 88%, mostrando que, mesmo sendo um volante mais físico, ele consegue manter qualidade na distribuição da bola e contribuir para a manutenção do controle do jogo. No aspecto disciplinar, ele mostrou equilíbrio, recebendo 10 cartões amarelos em toda a temporada, número comparável a outros volantes de destaque, o que evidencia sua capacidade de marcar de forma intensa sem se expor excessivamente a punições. Quanto às limitações, como já mencionado, Kaique não é um volante para jogar 90 minutos em intensidade máxima, principalmente em partidas mais exigentes fisicamente. Ele tende a apresentar queda de rendimento na segunda etapa, o que precisa ser gerenciado com atenção pela comissão técnica. Também não é um jogador de passes criativos ou de finalizações frequentes, portanto, seu impacto ofensivo será mais indireto, contribuindo para o controle do meio-campo e a organização do jogo. Em resumo, a chegada de Kaique Gonçalves ao Vitória representa um reforço sólido e estratégico. Ele traz força física, intensidade defensiva, consistência no meio-campo e capacidade de distribuição de jogo, sendo um primeiro volante que equilibra o setor defensivo e apoia a construção de jogadas de forma segura. Sua presença permite que o time tenha mais controle, solidez e organização, oferecendo ao treinador uma peça confiável para enfrentar diferentes cenários durante a temporada. Com sua intensidade, entrega e presença constante em campo, Kaique promete ser um jogador que vai conquistar a torcida, equilibrar o meio-campo e ajudar o Vitória a manter consistência defensiva e controle do jogo em partidas decisivas. Ao mesmo tempo, suas características indicam que ele precisará de gerenciamento de minutos e atenção em situações de pressão intensa, mas seu perfil pragmático, físico e comprometido garante que ele seja um reforço de peso, capaz de integrar a equipe e elevar o nível coletivo do elenco. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro voltou a ser tomado por um burburinho que corre solto entre dirigentes, empresários e bastidores de vestiário. O nome da vez é Marcos da Silva França, o Keno, ponta esquerda conhecido pelo drible curto, pela aceleração em espaço reduzido e pela capacidade de quebrar linhas com uma única jogada. Embora atualmente defenda o Fluminense, cresce a especulação de que o Vitória estaria muito próximo de convencer o atacante a vestir o rubro-negro baiano. Fontes próximas à negociação apontam que o Vitória enxerga em Keno a peça ideal para mudar o patamar ofensivo da equipe. A leitura interna é de que o time precisa de um jogador capaz de assumir protagonismo pelos lados do campo, atraindo marcação, abrindo corredores e servindo companheiros em condições favoráveis. Nesse cenário, o perfil do atacante agrada por reunir experiência, personalidade e repertório técnico, algo considerado raro no mercado nacional. Do outro lado, o possível movimento também faz sentido para o jogador. Pessoas do entorno de Keno indicam que ele busca um projeto no qual possa ter maior regularidade e impacto direto dentro de campo. A ideia de liderar um processo de reconstrução, com status de referência técnica, seduz. O Vitória, por sua vez, trabalha com cautela,
evitando alarde, mas deixando escapar sinais claros de que a conversa existe e avançou além do estágio inicial. A aposta rubro-negra seria clara: dar liberdade para que Keno flutue pelo ataque, explore o 1 contra 1 e transforme arrancadas em assistências decisivas. Internamente, há quem diga que o clube vê no atacante um símbolo de virada, alguém capaz de reconectar a equipe com sua torcida por meio do futebol ofensivo e ousado. Enquanto nada é oficialmente confirmado, o rumor segue ganhando força. Se a negociação se concretizar, o Vitória pode estar prestes a adicionar ao seu elenco um jogador que carrega no pé esquerdo o drible, no corpo o arranque e na visão de jogo a assistência que muda histórias. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.